Vamos começar nessa aula o início da demonstração do teorema da completude. Eu diria que isso é importante e emblemático. Veja, aprender a demonstração de pelo menos um teorema da completude é algo que faz uma diferença. Por quê? Olha, é um desafio de um conhecimento que eu diria não trivial. É para poucos. Então, estude e aprende a demonstração do teorema da completude em PA. Faça mais. Anote um papel, coloque em uma moldura e pregue na parede da sala da sua casa. Isso mesmo. Avise ao mundo que você aprendeu a demonstração de um teorema da completude. Isso é para poucos. E, dado que isso demanda certa habilidade mental, quando você pregar lá na sua sala tal quadro, se você tiver filhos, mostre para eles tal proeza. Eu diria o seguinte, palavras convencem, né? Mas o exemplo de um quadro na parede, olha, meu amigo, esse exemplo arrasta. Como você verá, a demonstração é uma sequência de um grande número de resultados intermediários. É como um jogo de xadrez, que o jogador vislumbra inúmeras possíveis jogadas à frente. E a seguir vamos mostrar uma a uma de todas essas jogadas. O checkmate final será a demonstração do teorema da completude. Isso é muito interessante. É algo que vale a pena vencer. Mesmo que talvez você nunca use na sua vida o teorema, digamos, o teorema da completude. Certamente nunca ninguém vai lhe parar na rua e perguntar, puxa, como é a demonstração do teorema da completude? Claro que não. Estamos falando aqui de desafios de raciocínio. E para aprender a raciocinar e raciocinar melhor, temos que exercitar. Estaremos, portanto, exercitando raciocínios. Mostre para os outros, como um exemplo, de que você faz isso. Vamos começar então a demonstração com uma definição. É a definição 5.7 do livro. Seja H uma fórmula e P1 até Pn símbolos proposicionais contidos na fórmula H. Dada uma interpretação I, então, a base associada a H conforme I, que é denotada por isso aqui, a base associada a H conforme a interpretação I, é um conjunto de literais, definidos a partir de P1 até Pn, como se segue. Se a interpretação interpreta PI como verdadeiro, então PI está na base. Se interpreta PI como falso, então não PI está na base. A melhor maneira de entender isso aqui é dando um exemplo. Considere o caso particular em que H é essa fórmula. Observe que nessa fórmula temos três símbolos, P, Q e R. E suponha que é dada uma interpretação que interpreta P como verdadeiro, Q como falso e R como verdadeiro. Então, vamos definir a base dessa fórmula conforme essa interpretação e
denotá-la por esse símbolo. BHI, a base de H conforme a interpretação I. Essa base é um conjunto de literais. O que é um literal? É um símbolo ou a negação de um símbolo. É um símbolo proposicional ou a sua negação. Nesse caso, essa base contém esses literais. Por quê? Olha, como P é interpretado como verdadeiro, eu coloco P na base. Como Q é interpretado como falso, eu coloco não Q na base. E R é verdadeiro, eu coloco R na base. Conclusão. Se a interpretação interpreta o símbolo como sendo verdadeiro, o símbolo está na base. Se a interpretação interpreta o símbolo como sendo falso, é a negação do símbolo que está na base. Começamos a andar. Observe que temos uma definição. É um primeiro passo, uma primeira jogada nesse xadrez. E, dada essa definição, temos um resultado relativo a essa definição, que é o lema 5.2. O lema 5.2 nos diz o seguinte: seja H uma forma, e P1 até Pn os símbolos de H, e uma interpretação. O lema 5.2 nos diz que essas duas implicações são válidas. A primeira implicação diz que, se a interpretação do H, conforme essa interpretação, é verdadeira, isso implica que podemos deduzir sintaticamente H da base de H conforme I. Por outro lado, se a interpretação de H for falsa conforme essa interpretação, então podemos deduzir sintaticamente não H a partir da base. Conclusão. Se I interpreta H como verdadeiro, colocamos o H, deduzimos sintaticamente H. Se I interpreta H como falso, deduzimos sintaticamente o não H. Além disso, observe que, dada essa interpretação ou essa, o lema conclui a existência de provas sintáticas. Isso é importante. O lema conclui a existência de provas sintáticas. Vamos ver um exemplo que fala sobre os resultados do lema 5.2. Considere H essa forma e duas interpretações. I interpreta P, Q e R assim, e J interpreta P, Q e R assim. Olha, nessas condições, primeiro fato, essa interpretação interpreta o H como sendo falso. Basta substituir essas interpretações na fórmula e verificar que I de H é falso. Por outro lado, J de H é verdadeiro. Basta substituir essas interpretações na fórmula aqui que a gente checa que J de H é verdadeiro. Além disso, a base de H conforme I é dada por esse conjunto. Por quê? Olha, P é verdadeiro, Q é falso, R é verdadeiro. Então eu coloco P aqui, não Q, e R não Q porque o Q é falso. Aqui o P é falso, então aparece não P. Depois Q e R, porque Q e R são verdadeiros. Então temos aqui a base de H conforme I e aqui a base de H conforme J. O lema nos diz o seguinte: se o I interpreta o H como verdadeiro, temos esse resultado. Significa, em outras palavras, dizer o seguinte, que nesse caso, como J interpreta o H como verdadeiro, então dessa base, derivamos sintaticamente H. Como o I interpreta o H como falso, dado o resultado B, então, dessa base, derivamos sintaticamente o não H. Chamamos a atenção para o fato importante. Existem essas provas, essa e essa. A questão é a seguinte: como provar que tais provas existem?
Como determiná-las? Falaremos sobre tais fatos na sequência. Mas afinal, como é que vamos demonstrar os 5? Como é que vamos demonstrar esse lema? Lema 5.2. Temos que ir devagar, com cuidado. Veja um pouco mais sobre as ideias expressas no lema 5.2. O lema 5.2 nos dá essas duas implicações. Conforme o lema, essas duas implicações são verdadeiras. Se H é interpretada como verdadeira, há uma derivação de H a partir da base. Se H é interpretada como falso, há uma derivação sintática de não H a partir da base. O que devemos provar é que tais provas existem. Entretanto, na prova, não exibimos tais provas. Em outras palavras, vamos demonstrar que essas provas sintáticas existem. Mas na demonstração, as provas não são exibidas. Provamos que existem sem exibi-las. Outra coisa, devemos lembrar o seguinte, que em PA as fórmulas são definidas a partir de um alfabeto, com apenas não e ou. E a demonstração que vamos fazer utiliza a indução no número de não e ou, contidos na fórmula H. O que é isso aqui? Uma demonstração que utiliza indução no número desses conectivos. É isso que vamos ver a seguir. Estamos caminhando. Para finalizar, ainda quero chamar a atenção de um detalhe. A base de H conforme I é dada pelo esse conjunto. E a base de não H? É o mesmo conjunto. Porque a base só depende de como I interpreta esses símbolos conectivos. Então, a base de uma fórmula ou da negação da fórmula, conforme uma interpretação, são as mesmas. Por quê? Volto a enfatizar. A base de uma fórmula, conforme uma interpretação, depende apenas de como a interpretação interpreta os símbolos que ocorrem na fórmula. E não interessa se eu tenho aqui a fórmula ou a negação da fórmula. Como dissemos, para demonstrar o lema 5.2, usamos indução finita, o princípio da indução finita. Mas o que é isso? Olha, vale a pena lembrar algumas ideias sobre os fundamentos da indução finita. Vamos fazer uma recordação. E para aqueles que ainda não sabem o que é isso? Olha, vamos tentar explicar mais ou menos o que é isso. Dá para andar, dá para entender. Veja de uma maneira, digamos, pictórica, o que é isso? Princípio da indução finita. Indução finita. Afinal, o que é esse princípio? É um princípio usado com muita frequência na demonstração de resultados em matemática. De uma maneira, digamos, pictórica, vamos tentar entender o que é esse princípio. Imagina o seguinte, uma sequência infinita de dominós enfileirados dessa maneira. Essa é uma sequência na qual ocorre o seguinte: se o primeiro dominó cair para a direita, evidentemente, ele derruba o segundo, e assim por diante. Ou seja, se o dominó número 0 cai, o número 1 cai, e aí o número 2 cai, e todos cairão. Mas para que isso ocorra, observe o seguinte: eu preciso que o primeiro dominó caia, o número 0, e preciso que a distância entre esses dominós seja tal que
Se esse cai, o da frente cai. Se em um lugar dessa fila ocorrer uma distância inadequada, o dominó de trás cairá e não empurrará o da frente. O que estamos querendo dizer com essa história? Estamos querendo dizer o seguinte: se eu tiver essas duas condições satisfeitas, todos os dominós caem. Quais são as duas condições? Uma eu chamo de base da indução, a outra de passo da indução. A base da indução é dizer que um dominó número 0 cai para a direita. E o passo da indução é dizer que se do dominó número 0 até o K-1 cai, se todos esses caírem, é garantido que o dominó K cairá, o da frente. Ou seja, se os dominós anteriores caírem, é garantido que o da frente, o próximo na sequência, cairá. Tendo essas duas condições satisfeitas, essas duas premissas satisfeitas, concluímos que todos os dominós caem. Isso pode ser escrito de uma maneira mais formal. Ao invés de ficar falando de dominós, falamos de uma asserção qualquer. Se A0 é verdadeiro, o que é A0 ser verdadeiro? Dominó 0 cai. E se A0 e A1 e até AK-1 são verdadeiros, ou seja, se todos esses dominós caem, então AK é verdadeiro. Dadas essas duas premissas, que A0 é verdadeiro e que, se todas essas asserções são verdadeiras, então essa também é verdadeira, dadas essas duas premissas, concluímos que para todo A, AN é verdadeiro. Isso é o princípio da indução. Vários conceitos foram apresentados. Uma definição, um enunciado de um lema, e falamos que para demonstrar tal lema é necessário o princípio da indução. Olha, volte à aula e veja novamente as convenções e ideias sobre a indução finita. Isso é importante. Vá com calma. E, para lhe dar um certo fôlego, vamos deixar para a próxima aula a demonstração do lema 5.2, que utiliza indução finita. Estamos caminhando. Iramos com calma. Ando devagar porque já tive pressa.